Olá pessoal, de volta aqui com o nosso quinto vídeo da série Pesquisa Operacional, né? Eu sou o professor José Alberto do Luca, aqui está o meu contato, tá ok? Bem, hoje nós vamos falar sobre o método Simplex, né? Que é simplesmente o método que revolucionou a solução desse tipo de problema, né? Com o advento do crescimento do computacional, né? E de planilhas eletrônicas também, fez com que esse método aqui crescesse muito. E ele é hoje o método mais utilizado para a resolução de problema de pesquisa operacional. Tá certo? Na aula passada, nós lembramos algumas operações de combinação linear, né? Essas operações, eu fiz questão de fazer aquela aula 4 sobre isso, porque ela vai ser base, né, para a gente poder resolver o nosso problema usando o método Simplex, tá certo? Nós vamos, então, resolver um problema, vamos trazer aquele problema que está fazendo desde o início e agora levando pelo método Simplex, tá? Só que, para isso, eu vou precisar realmente de ter vivo, né? Como é que eu consigo fazer aquelas combinações lineares lá, tudo bem? Então, vamos passar ao método, tá certo? O método Simplex ele é construído sobre um grupo de critérios para a escolha de soluções básicas, né, que melhora o desempenho do modelo, levando a uma solução ótima, quando houver, no caso, né? O que acontece? Aqui a gente vai sair, o método é um algoritmo interativo, né? A cada interação ele vai mudando, né, os valores das variáveis, né? Vai trocando as variáveis, vai mudando os valores, bem como a sua função objetiva, até que você chega no critério de parada. Isso tudo a gente vai ver daqui a pouco, quais são esses critérios de entrada, da variável, de saída, né? E o critério de parada também. Para isso, o problema deve apresentar soluções básicas iniciais. A solução básica inicial foi o que a gente falou no vídeo 4 lá, tá? Eu vou dar uma revisada ainda aqui sobre isso. As soluções básicas subsequentes são calculadas com a troca das variáveis básicas por variáveis não básicas, gerando então novas soluções, tá certo? Até que a gente chegue a um momento final que o critério de parada vai nos fornecer, tá ok? Bom, recordando aqui, ó, no exemplo do vídeo 4, né, as variáveis básicas eram quem? F1 e F2, que são exatamente as variáveis de folga, porque como eu tinha duas variáveis, que era x1 e x2, eu precisei criar duas variáveis de folga, F1 e F2, né? E as variáveis básicas já eram x1 e x2 e permaneceram, tá certo? Basicamente o método consiste em avaliar o efeito, né, de uma variável básica, o efeito da troca, né, de uma variável básica por uma variável não básica. Ou seja, eu vou tirar uma dessas f e vou jogar uma dessas x aqui lá no problema, né, no sistema. Se a troca melhorar o desempenho do sistema, então a solução anterior não é ótima. Ou seja, essa solução que eu tenho agora, após a troca, ela é melhor, né, porque ela melhorou, né, ela melhorou minha solução, tá certo? Então, aqui, basicamente eu vou fazer isso. O sistema ele vai trocando as variáveis, né, até que você obtém uma solução final ótima, tá ok? Bom, o critério de entrada e saída de cada variável que formará a nova solução é a base do método, ou seja, você tem que ter muito claro que variável que entra e que variável que sai, para você poder calcular o método Simplex sem que ficar dando um monte de volta, né? Porque se você escolher a variável errada, você vai ficar trabalhando de novo até você chegar na solução que deveria, tá certo? Bom, então vamos lá ver o critério de entrada e saída, né? O critério de entrada entra na base, ou seja, no tablô, né, a variável com coeficiente negativo de maior valor absoluto. A gente já vai entender isso, que a gente vai ver um exemplo aqui, aí vai dar para a gente entender do que nós estamos falando aqui, desses valores aqui de coeficientes aqui, tá? E o critério de saída a gente faz a razão, né, entre o valor à direita da equação e o coeficiente da variável que vai entrar, e sairá a linha de menor razão, ou seja, aquela que apresentar menor razão é que sai do tablô, tá certo? Tudo bem, vamos seguir aqui. Ó. Por exemplo, aqui, ó, lembrando das nossas três equações, a equação função objetiva e as duas inequações que nós temos para o problema lá, que a gente vem acompanhando desde o vídeo 2, né? Que aqui é aquele problema lá do número de horas, né, o número de minutos de propaganda em novelas e propagandas em futebol, tá certo? E essas aqui são as duas inequações, né? Que eu tenho que atingir pelo menos 28 milhões de mulheres e 24 milhões de homens, tá certo? Bom, eu vou completar aqui essas equações colocando as variáveis de folga, né? Que eu já tinha colocado lá no vídeo 4, a gente viu isso. Eu peguei aqui
adicionei a F1, adicionei essa F2 aqui, ela é 0, na verdade eu estou adicionando só F1, aqui o 0 só para completar aqui o quadro, né? F2, a mesma coisa eu faço em F2, aqui na equação, que eu transformo em equação, ou seja, agora é uma igualdade, em F2 aqui, ó, adicionando F2, eu tenho 2x1 mais 12 mais F2, e aqui também eu coloquei um 0 só para ficar conforme as colunas aqui. O 0, o Z também eu adicionei, já que o Z também vai entrar agora como equação, eu adicionei 0Z aqui, 0Z aqui, ou seja, a mesma coisa que eu já tinha feito lá, só estou adicionando zeros, então não tá, eu estou somando zeros, não está alterando a minha equação. A mesma coisa que eu vou fazer, eu vou passar esses dois membros para a esquerda e vai ser igual a zero, tá certo? Então vai ficar menos, menos, e aqui eu vou adicionar duas variáveis de folga também, né? Só que zerada, né? Então, eu não alterei nada, tudo bem? Então agora eu vou montar o tableau. Como é que eu monto o tableau? Eu vou pegar essas três equações aqui e escrever aqui, tá vendo? Ó, 1 menos 50, 100, 0 e 0, né? Tá aqui, então as variáveis estão aqui. 0, 7, 2, 1, 0, 28. 2, 0, 2, 2, 28. Aqui eu tenho que ter, aqui é o Z, né? Z, F1 e F2. Faltou colocar aqui, mas isso vai aparecer nos próximos, tá bom? Então, ó, aqui o critério de entrada e saída, por exemplo. O critério de entrada, que é esse primeiro, quem que vai entrar aqui? Por exemplo, eu tenho aqui a Z, o F1 e F2, tá certo? E como eu vou trocar essas variáveis básicas por não básica, vai entrar, logicamente, uma variável básica, mas o critério é menor coeficiente negativo, né? Ou seja, então aqui, ó, menor negativo, o valor absoluto negativo maior que o que entra, tá vendo? Então aqui, como eu tenho menos 50 e menos 100, vai entrar o menos 100. E quem vai sair? Quem vai sair, eu vou fazer a razão entre o valor, né, da igualdade aqui, e os coeficientes aqui da variável que vai sair, que vai entrar. Eu faço 28 por 2 dá 14 e 24 por 12 dá 2. Então eu já sei quem vai entrar, o x2, e quem vai sair é o f2, tá certo? Então, como é que fica aqui? O critério de parada. A parada se dá quando todos os coeficientes da L0 são não negativos, ou seja, quando eu conseguir colocar todos os coeficientes aqui não negativos, então eu paro o meu processo, eu cheguei na solução ótima, tá certo? É claro que agora eu não vou nem olhar isso daí, porque eu estou começando agora o problema, tá certo? Então, olha, vou trazer essa variável aqui, ó. Primeiro que eu vou ter que fazer é tornar essa variável aqui, essa coluna aqui, ela vai ser uma coluna de 1, 0, 0, ou seja, tá vendo como eu tenho aqui a identidade aqui? Vai acontecer a mesma coisa aqui no final, que vai ficar a identidade. Então, para mim ter identidade aqui, eu tenho que ter 1 e 0 e 0. Então, vou transformar esse 12 aqui em 1 e depois eu vou operar aqui, né, para tornar isso aqui 0 e 0. Para que eu consiga fazer essa variável aqui, ficar esse valor ser 12, basta que eu divida a linha por 12, né? Então, ó, foi o que eu fiz aqui, ó. Dividi o 12 por 12, dividi o 2 por 12, e aqui era 0, ficou 0 mesmo, aqui também. E aqui era 1, né? Dividi por 12 ficou, e aqui 24 por 12 deu 2, tá bom? Então, esse é a primeira coisa que eu vou fazer, tornar ela igual a 1. Agora, eu vou ter que zerar esses dois elementos aqui, ó. Então, agora eu vou ter que começar a trabalhar com as combinações lineares. Olha só como é que fica. Primeiro caso aqui, eu vou zerar esse cara aqui, ó, tá? Esse aqui é x2, tá faltando um 2 aqui, mas é x2 aqui. Então, para me zerar aqui, ó, eu tenho 1. Eu vou ter que multiplicar por alguma coisa e somar com a de cima para zerar. Então, ó, se eu pegar 1, multiplicar por menos 2, eu fico com menos 2. Quando eu somar com 2, dá 0. Então, eu vou fazer isso, ó. Menos 2 mais 2, 0. Então, eu escrevo 0 aqui. Agora, eu tenho que fazer isso para a linha completa. Eu não posso fazer só para esse membro. Tem que fazer para a linha completa. Então, vamos lá. Fazer isso aqui primeiro. Esse aqui é 0, fica 0 mesmo. Esse aqui, olha. 1/6 vezes menos 2, mais 20 sobre 30, tá? Aliás, desculpa, mais 1/6 vezes menos 2, dá menos 2/6, mais L1, que é 7. Então, aqui é 2/6, 2/6 aqui é 1/3, né? E o 7 eu posso dizer que é 21/3. Então, menos 1/3 mais 21/3 mais 20/3, tá certo? Aqui já está zerado. Aqui é 0, permanece. E aqui eu tenho 1 sobre 12, né? Multiplicado por menos 2, vai dar 1 sobre 6. Somado com 0 dá menos 1/6 mesmo, né? E aqui também eu tenho, ó, menos 2 vezes menos 2 dá menos 4, mais 28, 24. Tá certo?
Agora vamos fazer a mesma coisa para a primeira linha aqui, ó. Tá? A primeira linha aqui. Bom, aqui eu vou ter que fazer esse menos 100 se tornar zero. Então isso aqui tá fácil, né? Basta que eu multiplicar 1 por 100 e somar com ele, ó. Então eu vou fazer 1 vezes 100, né? Vezes 100 dá 100, mais 100 menos 100 dá zero. Tá? Então aqui foi tranquilo. Agora tem que fazer para as outras linhas também, né? Para as outras colunas também aqui. Então vamos lá, 0 vezes 100 dá 0, mais 1 dá 1 mesmo, né? Aqui, ó, 1 sexto vezes 100 dá 100 sextos, né? 100 sextos menos 50 dá 100 terços. Você vai fazer essa continha aqui para esse valor bater, tá? Então é 100 sextos menos 50 dá menos 100 terços, tá bom? Agora aqui, ó, aqui, né, 0 vai dar 0 mesmo, então fica ele que já é 0. E aqui, ó, 1 sobre 12 vezes 100 dá 100 sobre 12. 100 sobre 12, 100 sobre 12 mais 0 dá 100 sobre 12, ou seja, 50 sobre 6. Tá certo? E agora aqui, ó, 2 vezes 100, 200, mais 0, 200. Então, ó, por enquanto o meu x2 vale 2, o meu f4 vale 24, né? E a minha função objetiva dá 200. Eu tenho que olhar o critério de parada. Todos os coeficientes são negativos. Tem algum coeficiente aqui negativo? Tem. Então eu não posso parar. Porque para eu parar, todos têm que serem não negativos, tá bom? Bom, gente, essa aula a gente vai parar aqui. Na próxima aula a gente vai continuar desse ponto aqui, tá certo? Resolvi ainda, porque ainda falta coisa para fazer aqui. Não terminou, tá bom? Mas na próxima aula, devido ao tempo também, na próxima aula a gente consegue. A gente continua, tá bom? Então, a próxima aula eu vou gravar e já vou colocar em seguida aqui para vocês. Até daqui a pouco.